tô aqui no WavePad, que é o programa que eu utilizo para gravar. Eu só uso esse programa mesmo para fazer gravações, mais nada, não edito nem nada não. Você pode notar que é um programa bem simples, a interface dele é bem simples, não tem muito o que fazer. E como é que eu faço? Primeiro a gente vem aqui em Record. Ok, deixa essas configurações padrões aqui, você confere se o seu WavePad está com essas configurações aqui nessa janela, dá um ok aqui. Você vai notar que talvez no seu computador, no seu WavePad, não esteja essas mesmas configurações aqui, ó, em Device, talvez seja alguma coisa diferente, não isso. E aqui também Record em Device. Essas configurações podem variar um pouco de acordo com o plugin de áudio que está instalado no seu sistema operacional. Então, você se reuniu com o pessoal e como é que você vai fazer para gravar? A gente faz o seguinte, uma coisa bem simples e bem old school mesmo, né? Bem roots. Vamos fazer uma contagem regressiva. Quando a gente entra em um consenso que está todo mundo pronto para começar a gravação, a gente faz uma contagem regressiva e logo em seguida aperta novamente o botão de Record. E como é essa contagem regressiva? Simples. Está todo mundo pronto? 3, 2, 1, gravando. Note que aqui já começou a gravar o que eu estou falando. Aí você começa o programa e tudo. Depois que vocês terminarem, todo mundo vai fechar essa janela. Não se preocupe, pode fechar aqui. E beleza, tá aqui, ó. A gravação, vou mostrar para vocês. Aqui em play, ó. Note que aqui já começou a gravar o que eu estou falando. Aí você começa o programa e tudo. Depois que vocês terminarem... Ok? Beleza. Digamos que isso aqui foi o seu podcast, né? Um podcast muito escroto, mas foi. Como é que você vai fazer? Dá um duplo clique aqui para selecionar tudo, só por garantia. E você vai salvar essa gravação. Vem aqui, File, Save File As. Eu estou aqui na minha pasta que eu estou fazendo essa videoaula. Eu vou salvar aqui. Vou botar aqui podcast teste. Salvar. Aqui ele vai mostrar as opções de encode para o seu arquivo MP3. Eu costumo salvar em 128 a taxa de o kbps, né? Que dá uma qualidade bem satisfatória. E isso não vai ser a qualidade ainda final do podcast, é apenas dessa gravação. O ideal é para a gravação você salvar ou em 128 ou 160 ou maior, né? Também não é muito legal você fazer muito maior, senão vai ficar um arquivo um pouco pesado, né? E vamos salvar aqui em 128, ok. Beleza, já salvou lá. Olha só, tá aqui, tá vendo? Esse aqui é o arquivo em áudio. Ficou bem levinho, apenas com 228 KB. Mas claro, porque eu só gravei 14 segundos. Vocês viram que gravar no WavePad é muito simples, não tem realmente o que fazer. Eu aconselho, se você vai começar um podcast, antes de você já começar assim de prima, gravando e publicando, né? Eu aconselho você reunir seus amigos lá no Skype, utilizar esse método de cada um gravar a sua própria voz, fazendo a contagem regressiva, e tente gravar um piloto do podcast, não que você vá publicar esse piloto, então não se preocupe se ficar uma qualidade inferior do que você estava esperando. Grave um piloto, sei lá, de 5 minutos, 10 minutos, uma conversa normal de vocês, para vocês testarem o programa e irem se habituando com essa rotina, né, de gravação, de como é que funciona. Agora, por que tantos podcasters não gostam de gravar dessa forma que eu estou falando, de cada um gravar sua própria voz em um canal separado? O primeiro motivo é porque realmente isso dá um pouco mais de trabalho lá no processo de edição, que a gente ainda vai chegar lá, vocês vão ver. Mas para mim, o grande inconveniente é o seguinte: e se dá algum problema no computador de algum dos participantes? Ou até uma coisa mais provável de acontecer, né? E se falta energia na casa de um dos participantes, como é que fica? Simplesmente, se ele não estiver usando pelo notebook, mas sim um desktop, alguma coisa que, se faltando energia, o computador dele pare de funcionar mesmo, o que acontece? Aquela gravação foi embora, né? Se vocês já estiverem com mais de 1 hora de gravação e faltar energia nesse momento, no final, acabou a gravação de vocês. Vocês vão ter que marcar outro dia para gravar tudo de novo. Ou então, se o cara não tiver falado muito mesmo, você simplesmente finge que o cara não falou nada mesmo e edita sem ele, né? E isso já aconteceu no Gavestática mais de uma vez. E muita gente nem se notou, na verdade, né? Mas isso não vem ao caso.
E é nesse momento que eu aconselho vocês utilizarem aqueles programas de gravar conferência também, não apenas eles, entende? E para que isso? Apenas por segurança. É bom uma pessoa estar gravando a conferência, né? Para caso dê algum problema, falta energia, ou o computador de alguém trave, dê algum problema desse, você pelo menos vai ter lá de reserva a gravação do programa de conferência, né? Que no caso a gente utiliza o CallGraph, como eu já falei. Mais para frente eu também vou ensinar vocês a mexerem no CallGraph, também é bem simples. Talvez até mais simples que o próprio Wavepad. Só às vezes que você precisa fazer uma configuraçãozinha a mais, mas não tem muito segredo não. Não se preocupem, eu vou falar do CallGraph mais à frente. Beleza, a gente já está quase pronto para começar a nossa edição, de fato, né, no podcast. Mas antes tem um pequeno passo que ele é meio que opcional, né, mas muitas vezes salva uma gravação, né, que é o de remover ruído. Como eu falei, é uma coisa opcional, nem sempre precisa fazer isso, né. Lá no Gravistática mesmo eu só costumo usar a remoção de ruído na minha gravação e na do Aiken, né. A da Vivi e do Fábio geralmente já não tem muito ruído, então eu nem tiro, né. E como é que faz isso? Vocês podem ver que eu fiz aqui já um teste, né? Eu gravei aqui em frente ao ventilador, né? Justamente já para dar um ruído e eu ensinar como é que vai tirar esse ruído. Eu vou dar um play aqui só para vocês tentarem entender, né? Não sei se vai dar para escutar daí, mas olha. Fazendo o teste. Opa, peraí. Alô, fazendo o teste de gravação. 1, 2, 1, 2. Conseguiram escutar que estava com um certo ruído, assim, como se fosse o vento mesmo do ventilador, né? Então, como é que faz para amenizar esse ruído? É bem simples. Você vai selecionar uma parte que você não esteja falando, por exemplo, eu começo a falar aqui, eu acho, olha. Alô, fazendo teste de gravação, 1, 2, tá vendo? Aqui é onde começa só o ruído, né? Escutando? Beleza, eu vou selecionar essa parte que só tem ruído. Vamos aqui em Effects, Noise Reduction, Grab Noise Sample from Selected Area. O que é isso? Ele vai pegar esse ruído daqui como exemplo de ruído. Isso é para o programa, através desse exemplo de ruído, ele tentar amenizar tudo que for parecido com aquilo na gravação toda. E o que é que você vai fazer agora? Você dá aqui um Ctrl A, que seleciona tudo, né? Vamos de novo em Effects. Mais uma vez em Noise Reduction. E agora vamos aqui em Apply Spectral Subtraction Based on Noise Sample. Meu inglês está ótimo. Olha só que fez. Visualmente já deu para notar que muita coisa mudou, né? Ele tentou amenizar tudo que estava de ruído. Vamos ver agora como ficou. Alô, fazendo teste de gravação. 1, 2, 1, 2. Então, vocês viram que o ruído deu uma boa amenizada. Agora tem um problema. Quanto mais ruído tiver na sua gravação, quando você for fazer esse passo, pode também, através dessa remoção de ruído, fazer com que a sua voz fique meio distorcida. Como eu exagerei, né, botei o ventilador aqui realmente na minha cara para causar o ruído de forma proposital, a minha voz ficou um pouco robotizada, né? Mas geralmente o ruído que fica é bem menor, então você não vai ter tanto esse problema de danificar a sua voz, né? E depois que você acabar isso, é simples, só você salvar, como a gente já viu antes, como é que faz no Wavepad. Eu só aconselho vocês não salvarem por cima do arquivo anterior, né, com ruído. Eu aconselho vocês salvarem em um novo arquivo, só por segurança mesmo. E pronto, a partir daqui a gente vai estar pronto para começar de fato a nossa edição de podcast.